Vasco da Gama, porque volta já no próximo final de semana à sua casa, volta a jogar em São Januário. Mas, por enquanto, daquele jeito, naquele silêncio chato, sem torcida. E o Cruz Maltino tem pela frente o Grêmio, que é vice-líder do Brasileirão, e ali na lateral do campo, a estreia do técnico Zé Ricardo. Tempo é algo que o Vasco tem. Por isso, trabalhar é o que resta para fazer o time subir na tabela. O novo comandante, Zé Ricardo, ajusta a equipe, testa algumas peças, mas vai apostar na formação que venceu o Fluminense. Sem Luiz Fabiano, André Rios vai no comando do ataque. Em 12º lugar, com 28 pontos, o time está a 3 do G6 e 3 acima do Z4. Por isso, voltar para casa indica um novo caminho. A história do Campeonato Brasileiro mostra que o estádio vinha fazendo a diferença. Em 7 jogos, foram 5 vitórias e apenas 2 derrotas. Mas foi justamente na última que o clube sofreu um duro golpe. Quando perdeu para o Flamengo, a confusão trouxe a interdição do estádio. Ainda faltam 2 jogos, mas o cumprimento do restante desta pena vai ser com portões fechados. Depois do Grêmio, o Vasco sai para enfrentar Corinthians e Sport. Na verdade, no Brasileiro não tem jogo fácil, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com os jogadores aqui no clube. E se for olhar de todos os jogos que fizemos, não teve um jogo que foi fácil pra gente. Foi todos os jogos 1-0. A inspiração para vencer os desafios vem de outros times, de outras conquistas. Eu gosto sempre de pensar grande, né? Pensar alto, em conquistar coisas na minha vida. E não vai ser diferente aqui no Vasco. Eu que nem eu sempre digo, que se depender de mim para mim poder ajudar o clube que eu tô vestindo a camisa, eu vou dar o meu melhor. Eu vou me esforçar ao máximo. A caminhada para navegar em águas mais tranquilas passa obrigatoriamente pelas vitórias. O primeiro desafio do novo treinador é o Grêmio, segundo colocado. Depois, o time passa a pensar no líder do Campeonato Brasileiro. Eugênio, qual o peso que essa vitória aí, com esse gol do Ramon, pode ter para essa sequência do Vasco agora no Brasileirão, para que daqui a pouco ninguém por lá esteja falando em sufoco de rebaixamento, né? O peso é esse, né? Tirou o time da beira da zona de rebaixamento, o Vasco estava a 2 pontos. Sim. E jogou para 5 pontos de vantagem, já nessa gangorra do campeonato, mais para perto um pouquinho do G6 e tal, porque está muito embolado ali. A distância entre o G6 e a zona de rebaixamento é pequena, então ganhou 2, 3 jogos, você já sai de um e vai para o outro. Então foi muito importante para dar essa tranquilidade. Agora, foi um jogo diferente porque o time foi dirigido pelo Valdir Bigode. Foi muito bem. Se o Zé Ricardo aproveitar a montagem de time do Valdir e trabalhar em cima dela para evoluir, acho que além dos 3 pontos da tranquilidade, esse jogo pode ter dado um novo padrão de jogo para o Vasco daqui adiante. A gente só vai saber agora, quando o time entrar em campo, já sob o comando do Zé Ricardo, contra o time do Grêmio, provavelmente o time reserva do Grêmio no próximo sábado, sem torcida em São Januário. Eugênio, eu gostaria da sua opinião justamente sobre esse assunto. São Januário sem torcida. O Vasco ficou muito tempo jogando fora de casa por conta daquelas cenas horrorosas que nós acompanhamos no grande clássico entre Vasco e Flamengo. Veio a punição. O Vasco fica 8 jogos, não é isso? Jogando fora de casa. Faltando 2, o Vasco volta. Te agrada esse não cumprir até o final uma punição? Você acha que o castigo já foi dado, o time já entendeu, a torcida já entendeu o quanto isso prejudica o time? Como que você analisa esse retorno para o São Januário? Na verdade, volta, mas sem a torcida. A gente fica se perguntando, é mais interessante jogar em casa sem a torcida ou jogar em Volta Redonda com a torcida apoiando? Acho que o Vasco fez a opção de jogar em São Januário sem torcida. Talvez por conhecer bem ali o estádio, o gramado onde se treina diariamente. Eu acho muito estranho jogar sem torcedor. O torcedor é a razão de ser do futebol. Aí você joga sem. Eu prefiro, meu modo de entender, acho mais interessante, mesmo que você saia do seu estádio para atuar ao lado do seu torcedor, como o Vasco fez. Agora,
os resultados em Volta Redonda foram muito ruins. Então, por isso, a opção de jogar em casa, talvez achando que ali os torcedores conheçam aquela história, todos os buracos do gramado, se é que tem buraco. Pois é, eu citei aqui 8 jogos, foram 6 jogos, 6 jogos de punição e eu já te digo que pra mim não agrada. Jogou 4, né? Uma que não tem torcida, você já falou, o time joga justamente, né, vai em busca da vitória e tal, mas a Estádio torcida morto. é fundamental. O estádio morto. E é o seguinte, foi punido? Desculpa, amigo, vamos pagar essa conta. Vamos pagar essa conta, porque senão E no daqui a caso do pouco Vasco? a gente tá falando daquelas cenas horrorosas de novo. Aí tem punição, a punição não vai até o final, não me agrada. No caso do Vasco, É, o ainda Vasco está pagando punição, É. só que de uma forma O diferente. Mas tá em Vasco casa, teve Eugênio, que tá em derrubar a pena imposta pelo STJD e a interdição do Ministério Público. Ou seja, reverteu 2 situações em 2 esferas diferentes para jogar em seu estádio. A grande questão é a seguinte: tem esse peso técnico. quando acabar né? de fato todo tipo de punição, qual vai ser o comportamento da torcida? Ah, boa Pois pergunta, é. Eugênio. Então, a punição não foi até o fim, Boa né? pergunta. Sabe o que o Livro, sabe o que o Vasco deveria fazer? São muitas imagens, né? Dos Não arruaceiros, são poucos. dos vândalos, naquele caso contra o Flamengo. Printa e espalha no estádio, na volta da torcida. Olha, esses aqui prejudicaram o Vasco no Campeonato Brasileiro. mas- Não repita o feito dessas pessoas. Mas a gente Porque não sabe dá nem que, para chamar de torcedor. infelizmente, o assunto é longo, né? Tinha torcedores que já trabalhavam ou estavam trabalhando no clube. E olha, tem Enfim, vários. vamos torcer para que É mais quando profunda tiver... a situação. Exatamente. Quando a torcida voltar, que ela volte bacana, Com só para certeza. torcer, para fazer a festa que São Januário sabe fazer para